A gente vai comprar agora? Será que a bolsa vai para 200 mil pontos? Não é assim que funciona. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou José Alberto e esse é o canal para você entender sobre mercado financeiro e renda variável. Galera, essa semana tivemos dois fatos importantes na economia como um todo. O primeiro foi a taxa de juros, que caiu para 14% e nós vamos falar os detalhes sobre isso, tá bom? E o segundo ponto, que também é muito importante, são os dados do emprego americano, que é chamado payroll. What? Isso baliza a economia para ver quais os rumos possamos tomar. E você precisa ficar ligado e entender sobre todo esse contexto do mercado de renda variável, tá bom? Fica com a gente que você vai aprender mais sobre isso, tá? Mas antes, nós vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! E agora falando direto da parte da taxa de juros, a taxa de juros baixou, o Copom reduziu 0,25% e isso daqui vai ser uma oportunidade na bolsa? Será que a gente vai comprar agora? Será que a bolsa vai para 200 mil pontos? Não é assim que funciona. Calma, nós primeiro precisamos olhar a economia, como ela vai reagir e a gente vai entender como o mercado vai se comportar. Ah, Joseph, eu vou comprar a bolsa agora? Não! Pois é, não é bem assim. Você tem que olhar o contexto. Nada a gente olha isoladamente. Nós precisamos ver como vai se comportar. Então vamos lá. Copom baixou a taxa de juros. O mercado respondeu de uma forma não muito agradável, porque ele continuou com o discurso de que, se a inflação subir, a gente vai piorar a taxa de juros. E o mercado já está vendo isso como uma certa balela. Então, a gente está observando, o mercado caiu forte depois do anúncio da taxa de juros, ou seja, não foi muito bem recebida. Uns esperavam que o corte deveria ser maior, outros esperavam que deveria haver uma manutenção da taxa, por conta de que a taxa de inflação ainda não foi suficiente à queda. Então, vamos esperar o mercado. Compras agora é um pouco precipitada, a não ser algumas compras que já estão no nosso radar, aí é outra história, porque tem algumas ações que não subiram, e isso aí vai fazer com que a gente surfe um momento de oportunidade. Beleza, pessoal? Então, vamos observar a taxa de juros agora. Para quem está na renda fixa, perdeu muito pouco, tá? E para quem está na renda variável, pode ser uma oportunidade de compra, mas a gente precisa de confirmação do mercado. Beleza, pessoal? Vamos olhar agora o índice da Bolsa Brasileira? Vem com a gente! Índice da Bolsa Brasileira, Ibov, gráfico semanal. Observem aqui o seguinte, galera. Tivemos uma queda forte, tá? Tivemos uma queda de 3% na semana, ou seja, foi varrida toda a liquidez da compra. O pessoal que estava animado na compra aqui fez aquele movimento que eu já falo para vocês, que é o famoso movimento golfinho, certo? Quando você olha o gráfico diário, você vai perceber algo importante. O quê? Esses dois pavios aqui. O que significa esses dois pavios? Significa que o mercado tentou subir, mas os vendedores foram muito mais fortes, tá? Ele tentou subir a primeira, já foi um gatilho de compra. E na verdade ele deixou um outro gatilho aqui no gráfico diário, e aí ele veio aqui tentando romper essa estrutura de suporte, tá? Ainda não rompeu, provavelmente ele venha romper isso aqui para continuar um movimento de queda. E se ele for para cima, Joseph? Bom, se ele for para cima, nossas ações que já estamos comprados, nós vamos surfar o nosso movimento de compra. Beleza, pessoal? E qual é o destaque que eu coloco para vocês nessa semana? Eu quero trazer uma ação que é um setor um pouco delicado, que é o setor de varejo, mas eu quero mostrar para vocês aqui Lojas Renner. Lojas Renner está dentro dessa região de suporte há algumas semanas, veio aqui, o balanço não foi muito favorável, os vendedores mandaram ver na venda, só que eu chamo a atenção para esse movimento aqui, ou seja, ele tentou romper essa estrutura, não rompeu e fez um grande pavio. Esse pavio, ele significa que os compradores estão no jogo. Se você olha no gráfico diário, você vai ver que ele abriu num gap de baixa, gap, para quem não sabe, é esse vazio de cotação, foi lá embaixo e entrou uma baita força compradora para cima. Então ela é uma excelente ação para você observar no futuro. Tá bom, pessoal? E agora eu quero falar com vocês a respeito de fundos imobiliários. Vem com a gente. Falando agora de fundos imobiliários, o IFIX ele está em um movimento de queda, porque com essa manutenção de taxa de juros alta,
pessoal está mais interessado em deixar o dinheiro na renda fixa do que correr risco em renda variável ou fundos imobiliários. Só que tem uma sacada que o pessoal não se liga. É nesse momento que a gente começa a trocar o dinheiro de posição. Que aquele dinheiro que está na renda fixa rendendo, ele já começa a ser interessante para a gente montar operações em fundos imobiliários. Por quê, Joseph? Porque agora a gente está comprando fundos imobiliários descontado e tem fundo imobiliário que está pagando igual ou melhor do que a Selic, sem imposto de renda. Então eu vou te mostrar aqui no gráfico para você entender como está o nosso índice do mercado de fundos imobiliários. IFIX, gráfico semanal, continua caindo aqui 1,24, rompendo essa estrutura. Nós estamos de olho ele chegar aqui no meio 3.670 pontos ou 3.680 pontos. Por quê, Joseph? Porque aqui é um ponto aonde o índice de fundos imobiliários começa a mostrar uma força de compra. Então nós estamos aqui de olho, a gente vai começar a fazer nossas compras. Uma compra que nós já estamos fazendo é do HGRU, que caiu bastante, é um fundo excelente, bateu no nosso ponto aqui de interesse. Eu enxergo o fundo imobiliário como oportunidade, HGRU, tá? Já estamos com a nossa carteirinha funcionando. É uma opção para você ir comprando e você ter aquela renda mensal para compor o seu portfólio de renda passiva. Tá bom, pessoal? E agora nós vamos falar do mercado americano e como foi esse movimento da notícia do dado de emprego americano. Vem com a gente, você vai entender mais. Vamos agora para o nosso segundo tema da semana, que foi os dados de emprego americano. Como se comportou os Estados Unidos com essa queda de 23 mil empregos? Galera, as opiniões estão um pouco divididas. Com essa queda de emprego, significa que a economia está recuando. Por um lado, é bom para a parte da taxa de juros, porque é muito provável que a taxa de juros caia. Mas, por outro lado, eles também têm que ver os dados da inflação, porque não adianta o emprego cair se a inflação continuar forte, tá? E aí tem algumas notícias falando sobre o mercado americano. Uma delas aqui, ela fala que a economia dos Estados Unidos perdeu 23 mil empregos em julho. Vou mostrar aqui para vocês o principal índice da Bolsa, o S&P 500, para a gente observar como foi a Bolsa Americana. Vem com a gente. Mostrando aqui S&P 500, ele deu uma surpresa para a gente, começou a fazer a alta a partir daqui, ou seja, ele marcou esse fundo no gráfico semanal, foi lá em cima, fechou para cima. E o que isso significa na prática, José? Significa que a Bolsa Americana continua forte, continua subindo. Eles estão entendendo que em breve a taxa de juros vai cair, tá? Mas isso ainda não é um dado fechado. O que pode acontecer? Pode ser que na próxima reunião da taxa de juros americana, eles mantenham a taxa, o mercado não goste e vire o jogo ao contrário, tá? Então, nós estamos aqui esperando oportunidade na Bolsa Americana. Uma única ação que continuamos observando é Mercado Livre. Mostrar aqui agora para vocês o gráfico de Meli 34, gráfico diário. Por que eu quero mostrar no gráfico diário? Porque de quarta para quinta saiu o balanço de Mercado Livre. Não foi muito agradável. As margens deles continuam um pouco espremidas, as margens de lucro. Então, o mercado está cauteloso. Só que abriu forte nesse gap, caiu bastante, certo? Só que entrou uma força compradora bem em cima desse suporte. Você vê aqui o volume aumentou. E na sexta-feira ele não rompeu essa estrutura. Ou seja, Mercado Livre para a gente ainda é uma oportunidade de compra. Nós já estamos comprados, nós fizemos parcial bem em cima dessa região, o mercado rompeu essa estrutura, está dando uma nova estrutura. A gente está de olho aqui nele para 7401 para nos dar uma nova oportunidade de compra. E agora eu quero mostrar para vocês o Bitcoin, como é que ele se comportou durante essa semana. E agora falando das criptomoedas, como se comportaram durante essa semana. O mercado cripto está meio sonolento, ele não está andando nem para um lado nem para o outro. Isso, por um lado, pode ser bom, o pessoal que ainda não comprou, pode ir comprando aos poucos a criptomoeda aqui, de preferência, Bitcoin, o Ethereum, Solana, que são as principais. Por outro lado, pode ser que o mercado venha a recuar. E eu quero mostrar aqui para vocês, no gráfico, como está o movimento do Bitcoin. Bitcoin, gráfico diário, está aqui dentro dessa região, não rompe para baixo, se mantém aqui, não rompe para cima, fica parado. E aqui a gente fica com certo receio, porque nenhuma dessas regiões aqui foi uma compra validada.
Diferente daqui, ó, que deu um movimento de compra mais forte, aqui não deu um movimento validado. Graficamente falando, o Bitcoin pode ser que venha buscar regiões aqui dos pontos de 50 mil dólares ou dos pontos de 40, 45 mil dólares. Isso vai acontecer? Nós não sabemos. O que sabemos é o seguinte: o Bitcoin ele já está num ponto de interesse comprador. E é por isso que ele se mantém por tanto tempo nessa região. Senão ele já deveria descer para buscar pontos mais líquidos, ou seja, aonde tem mais força compradora para o Bitcoin, tá? Demais criptomoedas, nós estamos em estágio de atenção, estamos de fora, estamos observando o mercado. Basicamente, estamos aqui focados no Bitcoin porque é ela que vai dizer o rumo das criptomoedas em geral. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Se esse conteúdo é interessante para você, interessante também para algum colega seu, algum amigo, parente que gosta de renda variável, investe em renda variável, compartilha ele, tá? Que ele é muito importante, tá bom? E vou deixar os links aqui para o nosso grupo free, é um grupo totalmente gratuito. Você lá vai ter acesso aos nossos informativos e você vai aprender sobre renda variável sem gastar nada no momento, tá bom? É um grupo totalmente gratuito que você vai aprender sobre renda variável. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, um feliz Dia dos Pais para vocês, tá? Aprendam mais sobre mercado financeiro para ensinar para os seus filhos. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus.